o programa de Customer Success para clientes que têm soluções analíticas da Abbott. O programa é principalmente para criar uma comunidade onde vocês vão poder compartilhar suas experiências. É por isso que vamos desejar o Solofox com o Neuri Luiz Robert Júnior, o gerente de operações, por favor, do Serva, vai apresentar um caso que ele tinha desenvolvido e depois a Ana Paula Almeida Pinto vai apresentar para vocês o caso que tinha desenvolvido como gestora de estratégia no Centro Sorologia Vitória. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Primeiramente, é um grande prazer poder tê-los aqui. Igualmente, eu gostaria de agradecer a Abbott pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa experiência e do nosso conhecimento ao longo de 4 anos de utilização do middleware da Abbott, que é o middleware MS. Então, a minha intenção é fazer uma rápida explanação daquilo que a gente conquistou nesses anos, ter um preâmbulo também de como que está a nossa operação nesse momento. Então, como que a gente utilizou o middleware como uma ferramenta de transformação dentro da nossa operação. Esse processo de transformação, ele está muito imbuído do propósito nosso como companhia. E esse propósito, ele converge em a gente sempre buscar por inovações e estar atento a inovações. Todos nós na área de análises clínicas, nós temos um papel grande e fundamental dentro de todo o ecossistema da medicina diagnóstica e de que forma que a gente consegue estar utilizando melhor todos esses nossos recursos. Então, o início, o start do AMS, ele se deu na nossa operação a partir de uma necessidade de mudança de um perfil do nosso LIS e avaliando as soluções, nós precisávamos de algo que conseguisse atender e suportar o nosso processo como um todo. Então, hoje, o middleware, o AMS, ele permeia 100% da nossa operação. Então, eu deixo o LIS como uma porta de comunicação com os nossos clientes, o nosso perfil de atuação é 100% B2B. Então, hoje, a porta de comunicação está com o LIS e todo o core produtivo, toda a camada produtiva, ela está sendo gerenciada diretamente pelo AMS. Então, dentro desse ciclo, dessa análise que ela foi feita não unicamente pelo nosso time, feita a 4 mãos com a Abbott, com a utilização, com a proximidade de pessoas de extrema capacidade, a gente vem conseguindo remoldar o processo desde a implementação, continuar seguindo com o conceito de mudança de operação. Foi muito importante a gente conseguir transpassar e moldar todo o core produtivo dentro do AMS. Então, hoje, desde o processo pré-analítico, analítico e pós-analítico, eu tenho a ação do AMS. Para a parte do controle de qualidade, ele auxiliou nós muito quando a gente vai avaliar o tempo de disponibilização dos analisadores para a rotina produtiva. Perto da realidade anterior que a gente ganhou 2 horas médias em uptime de liberação dos analisadores. Isso foi muito interessante, não somente pela rapidez da comunicação da informação dentro do analisador, e sim pelo processo de análise, da forma que a gente passou a se portar com a análise do controle de qualidade. Quando a gente entra para a camada produtiva, hoje 100% dos nossos exames da grande automação, eles sofrem impacto de regras, não só aquilo que se estabelece como um processo de repetição, diluição, bloqueios, ele permeia em correlação de ensaios, então eu tenho abertura de ensaios a partir de perfis selecionados. Isso foi instituído por quê? Habitualmente eu tenho a provocação de levar para a minha equipe e fazer algumas perguntas, sempre de olhar e ver o meu processo, eu estou conseguindo extrair tudo o que eu posso das ferramentas que eu tenho, dos meus analisadores, da minha equipe, eu estou conseguindo atingir o potencial que eu deveria de todas as soluções, de todas as ferramentas que eu tenho. Então, nesse exercício, a gente passou a utilizar o AMS e a subir o patamar do que a gente esperava no início do projeto com a utilização para uma camada superior, porque aí eu começo a reduzir e impactar muito mais no meu processo quanto a custo,
principalmente quanto à atenção dos meus especialistas, analistas, supervisores e coordenadores na análise daquilo que eles precisam estar voltados para avaliar. Então eu tiro uma avaliação que entraria um core muito grande, uma massa de trabalho muito grande, e passo toda essa massa padrão para dentro do OMS. E o que vem para nós numa avaliação, num resultado, está especificamente aquilo que eu preciso ter atenção. Quando a gente vai para a parte analítica, né, seguindo para analítica e pós-analítica, todo esse workflow gerenciado pelo OMS, hoje são 28 rotas ativas, a gente consegue ter um nível de eficiência que a planta como um todo, isso englobando automação e exames manuais, o meu TAT hoje é de em torno de 5 horas e meia a 6 horas. Porque a atenção do time está voltada para aquilo que de fato precisa ser seguido, e em contrapartida eu consigo fazer medições e alocar os recursos da maneira que eu melhor necessito dentro da planta. Então foi um exercício muito produtivo, e é o que a gente vem fazendo desde então, de conseguir, né, utilizar todas as ferramentas. Então, desde controle de qualidade, a função da média móvel para acompanhamento dos analisadores é crucial, né, ajuda muito nós no platô de segurança da operação, né, monitoramento de tática, que nem eu falei, as regras em todos os nossos processos, relatórios gerenciais igualmente. Então, é muito bacana a forma que ele está construído e foi muito útil para nós. Aqui eu gostaria de trazer alguns índices do que a gente conseguiu. Aqui a gente já tem desde a fase inicial e a continuidade, como eu disse, a gente está utilizando há pouco mais de 4 anos o sistema. Então, o monitoramento dos meus prazos, dos pacientes urgentes e de todo o processo, ele melhorou muito. Conseguir otimizar o uptime dos analisadores, porque isso é custo de operação, então eu consigo dispor de recursos, otimizar analisador, equipe, né, produção da nossa equipe, redução do perfil de TAT e os exames, né, que hoje estão vinculados, aí mais de 2.900 exames vinculados. Né. Obviamente que o que importa no primeiro elo da decisão é aquilo que a gente vai conseguir otimizar do processo e os saves que a gente vai poder estar tendo, que isso é extremamente importante na hora da gente sentar e tomar uma decisão, só que o que está por trás disso é que foi muito positivo. Então hoje, nesse modelo da gente conseguir, como eu disse inicialmente, de permear, utilizar o middleware, não somente com uma ponte de comunicação, LIS, analisadores e retorno de resultado, e estar utilizando ele como um core produtivo, efetivo, foi muito importante para a gente poder remoldar a nossa operação. Né? Basicamente, era essa a troca que eu gostaria de fazer com vocês, e eu fico à total disposição para após a nossa conversa, continuar, tirar algumas dúvidas adicionais, contar um pouco mais da experiência. Perfeito? Eu compartilho muito da experiência do Neuri também, apesar de ser laboratórios diferentes. Os ganhos que o Neuri teve lá são muito parecidos com o que eu tive lá na Central Sorológica de Vitória. A Central Sorológica de Vitória é um laboratório de apoio também, exclusivo do segmento B2B. E eu trouxe para vocês alguns dos ganhos que nós tivemos após a implementação do sistema de inteligência da Abbott. Eu trouxe basicamente 3 cases, né? Um de produtividade, um de TAT e um mais relacionado à produtividade de máquinas. Tá? A leitura desse quadro, desses 2 gráficos, ela vem ao encontro de que os picos eles refletem o nosso volume, né, a demanda diária, e a linha pontilhada, a linha com as bolinhas, ela reflete a nossa capacidade, ou seja, pessoas disponíveis para atender aquela demanda. E lá no primeiro trimestre de 2015, a gente tinha uma realidade como a do primeiro gráfico, né? O quadro de colaboradores era arrojado, a gente tinha um volume menor do que a gente tem hoje, obviamente, e a gente tinha essa realidade. Essa realidade ela corrobora com essa situação. O laboratório de apoio ele tem um perfil de produtividade diferente do laboratório de porta, né? O laboratório de apoio, o tempo de produtividade dele, ele se dá do período da tarde para a noite. E o laboratório de porta, né, ele vem no início da manhã para a tarde. E aí a gente tinha alguns colaboradores mantendo-se no horário
comercial de 8 às 18, e aí após a implementação a gente conseguiu visualizar de forma mais assertiva de que a gente precisava reorganizar essa equipe. Foi assim que a gente implementou o sistema de plantão, né, 12x36, e reorganizou o horário de toda a equipe. E aí a gente teve um cenário como esse. Então eu tenho capacidade de toda a minha equipe para atender a demanda que vem chegando até com uma gordura, porque se eu sou um laboratório de apoio, eu preciso apoiar o meu cliente no momento que ele tiver possivelmente o envio da sua rotina por completo. Então eu tenho que ter essa gordura aí para atender essa demanda que possa, porventura, vir do meu cliente. E aí, um segundo case que a gente tem também, que foi muito interessante no momento de implementação do BI, foi a questão do TAT. Hoje nós processamos em média 500 mil exames mês, e nós temos grandes players lá no Espírito Santo que também tomam uma parcela do mercado. Então, no nosso planejamento estratégico, a gente discutiu qual que seria o valor que a gente entregaria para esse cliente, visto que a gente tinha esses outros grandes players no mercado e a gente não poderia concorrer com eles com o menor preço, né? E foi aí que a gente identificou, nesse painel de TAT, uma oportunidade de agregar valor nesse cliente. De que forma, né? A gente agregando esse valor, essa agilidade do cliente, tanto o meu cliente quanto o paciente lá na ponta, eles são impactados. É um giro de leito, é uma conduta assertiva do médico, é uma conduta rápida. Então, o meu cliente e o meu paciente ganham com todo esse fluxo. Aqui, a gente, no nosso planejamento estratégico de 2018, a gente inseriu esse novo indicador como forma de monitorar de perto como estava essa entrega para o cliente, e a gente percebe que a maioria dos nossos exames eles são entregues numa média de 3 horas e 20. Para esse fluxo de 24 horas, eu tenho 80% de toda a minha rotina inserida nesse grupo. Então, a maioria dos meus exames, eles entram nesse rol de liberação de mais ou menos 3 horas e 20. A média é cerca de 90% de todo o meu parque tecnológico é entregue em 3 horas e 20. Isso me faz competir de frente com o meu concorrente, que é o tempo que essa amostra estaria em transporte até chegar à sede para ser processada. Então, isso a gente conseguiu evidenciar para o cliente e a gente entrou numa corrida, né, de concorrência bacana. Isso foi muito importante como uma estratégia comercial para a empresa. Então, a gente levava esses indicadores para o cliente e, como a gente não tinha realmente o melhor preço, a agilidade contava nesse fluxo, né, de relação cliente-paciente no laboratório. E esse terceiro indicador, que é o tempo de uso dos analisadores, a gente utiliza muito para avaliar a superutilização ou subutilização dos equipamentos, avaliar também a necessidade de um novo equipamento no parque tecnológico, a ociosidade desse equipamento. Então, aqui a gente vê lá no último trimestre de 2016, a gente tinha uma sobrecarga de architects, os dois últimos architects, a gente tinha uma sobrecarga bacana, ele cresceu nesse trimestre 44%. Foi aí que a gente avaliou junto com a equipe, junto com o fornecedor Abbott, e nós tivemos a chegada do quarto equipamento, né? E aí foi que conseguimos fazer o balanceamento dessa operação. Eu agradeço a Abbott o convite e também me coloco à disposição para eventuais dúvidas que vocês tiverem. Novamente, muito agradecido os dois por vocês por compartilhar as suas experiências. E como eu falava no começo, o nosso objetivo com as soluções de inteligência do negócio é acompanhar o seu processo da gestão da mudança, do processo de tomar decisões. Como bem, eles estão tomando decisões bem diferentes de como poder mobilizar seus negócios para frente. E temos mais outros casos para compartilhar com você. É o que hoje estamos lançando. Uma comunidade de aprendizagem onde os diferentes líderes da região podem compartilhar as suas experiências de como fizeram com nossas soluções para acompanhar as transformações. O foco principal é reconhecer a gente que está querendo compartilhar da sua experiência, das suas
pontos de dor de como conseguiram trocar a realidade operativa de seus negócios para impactar nos objetivos de negócio que têm e com isso impacta no resto do ecossistema que temos da saúde. O ponto seguinte que é como a gente vai reconhecer isso fora da comunidade onde todos nós podemos ganhar aprendendo e gerar o que a gente vai falar do Alumni Club. A gente vai trazer bem perto de nós os líderes que estão puxando o mercado, os líderes que estão com suas experiências, com suas capacidades de trocar a realidade, gerando novas competências, não só em sua empresa, mas acompanhando diferentes pares, diferentes colaboradores de outras empresas para que possam fazer o mesmo dentro da empresa. E por isso que a gente vai dar holofote para eles, para que possam ter a possibilidade de contar e assim mostrar os logros. Isso vai acontecer 2 vezes ao ano, e normalmente vamos ter aqui nos BPC, ou também dentro de outras que temos dentro da região. O programa é da Canadá até a Argentina. E com isso vamos ter uma sessão ao começo do ano e uma sessão no terceiro trimestre. O segundo ponto é, para os líderes que estão verdadeiramente gerando esses câmbios, essas mudanças, a gente vai trazer mais perto de nós e vai colocar cara a cara, face to face, com o time de desenvolvimento de produto centralizado da Abbott, para que eles possam compartilhar com o time dos clientes que são parte do Alumni Club, qual é o roadmap, as visões futuras que temos, as nossas soluções, para poder meter a mão diretamente e participar do processo de criação de soluções. Dessa maneira, a gente quer fazer partícipes do futuro, a gente que está criando o futuro. Sem mais, os holofotes são para eles. Muito obrigado a todos vocês por vir e nos vemos na próxima.